Pai de amor e bondade, obrigada, Senhor, pelo eterno amparo e pela compreensão que por todos nós, espíritos ainda tão imperfeitos, Senhor, neste momento tão triste de dor, e que nossos irmãos, pedimos que nossos irmãos encarnados e desencarnados possam sentir o seu amor e a sua luz, Senhor. Que a nossa irmã Mônica seja abençoado no estudo da noite de hoje e sempre. Amém, Jesus. Boa noite a todos. Agradecemos a nossa irmã Eunice pela prece inicial, preparando os nossos corações para o estudo que vamos realizar na noite de hoje, as reflexões que vamos fazer junto com o Ney Lúcio. Bem, no nosso encontro anterior, o nosso irmão Leonardo já trouxe para nós algumas informações a respeito do espírito Ney Lúcio, de quem foi. Então hoje nós vamos continuar com as reflexões do livro Jesus no Lar. E a lição que vamos ver hoje é a lição de número 16, intitulada O Auxílio Mútuo. No início dessa lição, Ney Lúcio traz para nós que naquela noite Jesus e seus companheiros estavam reunidos lá na casa de Pedro e André estava efetuando a leitura de um trecho do livro de Isaías, falando comovido quanto às necessidades da salvação. Bem, o livro de Isaías, dentro do Velho Testamento, é um livro que ainda hoje suscita algumas polêmicas quanto à questão da sua autoria. Alguns estudiosos dizem que se trata de apenas um autor, outros estudiosos defendem a tese de que se trata de mais de um, mas isso não é o que temos hoje para a nossa reflexão. O que nos cabe refletir a respeito disso é de que todas as vezes em que vamos procurar referências bibliográficas a respeito dos escritos de Isaías, encontramos sempre referência a que o texto de Isaías falava sempre com muita veemência quanto àquilo que se intitula como religião de fachada e as desigualdades sociais. Isaías sempre se levantava muito a respeito disso, sempre trazia muito esse tema nos seus escritos, e provavelmente essa leitura nessa noite que Ney Lúcio vai falar para nós hoje, muito provavelmente essa leitura deveria estar caminhando nesse sentido, diante do que nós vamos ver mais adiante, né? Então, o comentário de Mateus, nessa reunião, o comentário de Mateus, ele girou em torno dos aspectos menos agradáveis do trabalho. E Filipe opinou que é sempre muito difícil atender à própria situação quando nos consagramos ao socorro dos outros. Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas, vai trazendo a lição de número 12, intitulada Solidariedade, que é um dos termos correlatos ao título do estudo de hoje, né, Auxílio Mútuo. Então, Joana, quando vai falar de solidariedade, Joana inicia dizendo que a impostergável necessidade de defender-se das intempéries no meio hostil da natureza, em que se viu constrangido a viver, fez que o homem primitivo buscasse as cavernas, nela encontrando refúgio para a preservação da existência. Diante das dificuldades da manutenção da vida orgânica, na incessante busca de alimento, vendo-se obrigado a competir com os animais de grande porte e vigorosa ferocidade, acoimado igualmente pelo instinto gregário,
buscou ligar-se aos demais homens, nascendo disso a aglutinação tribal. Perseguido, porém, por outros grupos agitados, no desconcerto do instinto, sentiu a urgente e imperiosa força para a união, a fim de suportar em conjunto as constrições externas que lhe impunham pungentes agonias. Passando ao período agrário, o labor coletivo se lhe impôs a benefício de todos. A contribuição do grupo nos diversos setores da ação tornou-se base para o êxito da comunidade como condição de prosperidade geral. Então, Joana diz aqui, na realidade, que o primeiro impulso do homem de viver em sociedade se deveu, na realidade, à necessidade de busca de proteção e de melhores condições de vida, né? Uma vez que sozinho, esse homem lá no início dos tempos, ele teria muito mais dificuldade de promover a sua subsistência e a subsistência daquelas pessoas que lhe estavam afetas. E aí Joana continua traçando um paralelo ao longo de todo o tempo, desaguando já nos dias da atualidade, onde nós vemos um renascimento, né, dos movimentos sociais, do movimento de voluntariado, trazendo de novo para o homem, depois de tantos descaminhos do egoísmo, da ganância, da usura, mas trazendo de volta para o homem essa necessidade de agregação e de auxílio com o meio em que ele se encontra inserido. Um bom exemplo disso foi a filosofia que se destacou lá na África do Sul, né, através de Nelson Mandela, no regime do apartheid, de Desmond Tutu, onde começou a se ouvir a palavra Ubuntu, que trata exatamente dessa questão das relações solidárias, que não é possível ao homem viver num contexto em que não haja bem-estar, felicidade dentro da coletividade na qual ele está inserido. Se não houver esse bem-estar e essa felicidade na coletividade, não é possível ao homem o gozo da felicidade, do bem-estar pleno para ele próprio, né? O que define essa ideia é humanidade para com os outros, lembrando que essa humanidade minha, ela está sempre relacionada com a humanidade dos outros também. A gente não pode exercer a nossa humanidade desconsiderando o princípio da humanidade do nosso semelhante, né? Na questão 768 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec vai tratar da lei da sociedade, na pergunta 768, Kardec pergunta sobre a necessidade da vida social. E ele faz o seguinte questionamento: procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal? Ou há neste sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? E os espíritos respondem: o homem tem que progredir. Insulado, não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece e se estiola. Miramês tece um comentário a respeito dessa questão, lembrando que a lei de união não é somente para os homens, mas sim para tudo, que os semelhantes eles sempre se juntam. Os próprios pensamentos dos homens se reúnem por sintonia. Essas massas fluídicas se congregam por peso, por vibração magnética, por junção atômica, uns buscando aos da mesma estirpe. E nesse aconchego são estudados pelos engenheiros siderais sobre onde podem ser usados. Na lavoura imensa da terra nada se perde. Os próprios pensamentos interiores são desviados em parte para um campo magnético que circula a terra e dali, depois das diversas modificações,
são usados para muitos trabalhos. Então, Miramí está lembrando aqui que essa lei de união, ela vige, na verdade, para tudo dentro do universo, né? Partindo da necessidade do homem de viver em sociedade para que ele se engrandeça, essa mesma comunhão de pensamentos, de formas, ela vai dar origem a muitas outras construções que nos escapam, muitas vezes, à análise e ao sentido. Então, durante aquela conversa ali, onde Mateus e Felipe levantaram a questão da dificuldade de atender à própria situação quando se consagra ao socorro dos outros, Jesus ouviu tudo calado e trouxe para eles uma história, contando para eles uma história de que vinham 2 homens caminhando num ar gelado, e durante esse trajeto eles foram surpreendidos por uma criança semi-morta na estrada ao sabor da ventania de inverno. Um deles olhou para a criança, né, e exclamou irritadiço: "Não perderei tempo. A hora exige cuidado para comigo mesmo. Sigamos à frente." O outro, porém, mais piedoso, considerou: "Amigo, salvemos o pequenino. É nosso irmão em humanidade." "Não posso", disse o companheiro endurecido. "Sinto-me cansado e doente. Esse desconhecido seria um peso insuportável. Temos frio e tempestade. Precisamos ganhar a aldeia próxima sem perda de minutos." Então, aqui a gente já vê uma contrariedade dessa questão do Livro dos Espíritos, né? Porque o Livro dos Espíritos está lembrando aqui para a gente que um dos motivos para que nós vivamos em sociedade é justamente a permuta das nossas possibilidades. Ele lembra que nem todos os homens possuem os mesmos dons e as mesmas aptidões, mas é através do convívio social em que esses dons e essas aptidões vão sendo permutados, favorecendo dessa forma o crescimento do indivíduo e da coletividade como um todo. Uma coisa que eu faça bem vai suprir a necessidade, a deficiência de um outro irmão, de um outro companheiro que não faça tão bem aquela atividade, mas que consiga executar uma outra atividade da qual eu não tenha expertise, não tenha domínio, né? E essas trocas vão acontecendo e a coisa caminha. Então, um desses companheiros era favorável a deixar a criança ali, dizendo que não poderia perder tempo. O outro dispôs-se, né, a auxiliar aquela criança. Então, esse viajor de bom sentimento inclinou-se para o menino estendido, demorou-se alguns minutos colando paternalmente ao próprio peito e, aconchegando ainda mais, marchou adiante, embora menos rápido. A chuva gelada caiu metódica pela noite adentro, mas ele, sobraçando o valioso fardo, depois de muito tempo, atingiu a hospedaria do povoado que buscava. Com enorme surpresa, porém, não encontrou aí o colega que o precedera. Somente no dia imediato, depois de minuciosa procura, foi o infeliz viajante encontrado sem vida num desvão do caminho alagado. Seguindo à pressa e a sós, com a ideia egoística de preservar-se, não resistiu à onda de frio que se fizera violenta e tombou encharcado, sem recursos, com os que pudesse fazer face ao congelamento. Enquanto que o companheiro, recebendo em troca o suave calor da criança, que sustentava junto do próprio coração, superou os obstáculos da noite frígida, guardando-se indene de semelhante desastre. Descobrira a sublimidade do auxílio mútuo. Ajudando ao menino abandonado, ajudara a si mesmo. Avançando com sacrifício para ser útil a outrem, conseguira triunfar dos percalços da senda, alcançando as bênçãos da salvação recíproca. A respeito disso também, Emmanuel, no livro Fonte Viva, a lição 143,
intitulada Acorda e Ajuda, Emmanuel vai tecer um comentário de um trecho bíblico que está expresso lá em Mateus capítulo 8, versículo 22, quando Jesus diz: segue-me e deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E Emmanuel considera: Jesus não recomendou que nós deixássemos a cadáveres o cuidado de enterrar os cadáveres, e sim conferisse mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. E Emmanuel vem dizendo que, em verdade, existe uma grande diferença entre o cadáver, que é a carne sem vida, enquanto que um morto é alguém que se ausenta da vida. Ele diz que há muita gente que perambula nas sombras da morte sem morrer. Trânsfugas da evolução cerram-se entre as paredes da própria mente, cristalizados no egoísmo ou na vaidade, negando-se a partilhar a experiência comum. Mergulham-se em sepulcros de ouro, de vício, de amargura e ilusão. Se vitimados pela tentação da riqueza, moram em túmulos de cifrões. Se derrotados pelos hábitos, encarceram-se em grades de sombra. Dormem no pranto da bancarrota moral e, se atormentados pelas mentiras com que envolvem a si mesmo, residem sob as lápides dificilmente permeáveis dos enganos fatais. E ele continua dizendo que é para a gente aprender a participar da luta coletiva. Sai cada dia de ti mesmo e busca sentir a dor do vizinho, a necessidade do próximo, as angústias de teu irmão e ajuda quanto possas. Não te galvanizes na esfera do próprio eu, desperta e vive com todos, por todos e para todos, porque ninguém respira tão somente para si. É esse o caso aqui, né? Aquele irmão que buscou salvar primeiro a si mesmo, cai nessa categoria que a Emmanuel lembra para nós aqui, né? É um morto, ele está passando pela vida sem viver, aprisionado dentro só de si e das suas necessidades, né? Terminando essa passagem, Jesus, depois de curto silêncio, concluiu então expressivamente: as mais eloquentes e exatas testemunhas de um homem perante o Pai Supremo são as suas próprias obras. Aqueles que amparamos constituem nosso sustentáculo. O coração que socorremos converter-se-á, agora ou mais tarde, em recurso a nosso favor. Ninguém duvide, um homem sozinho é simplesmente um adorno vivo da solidão, mas aquele que coopera em benefício do próximo é credor do auxílio comum. Ajudando, seremos ajudados. Dando, receberemos. Essa é a lei divina. E aí, fazendo as nossas reflexões, né, a respeito do assunto de auxílio mútuo, de solidariedade, nos veio à lembrança a figura do Cirineu Simão, né? Uma figura até que, na realidade, existe bem pouca literatura. Nós encontramos aqui um artigo na página da Federação Espírita do Paraná, que traz o seguinte título: Da África, um Cirineu. O autor do artigo, né, ele faz a seguinte colocação a respeito de Simão Cirineu. Ele diz que pouco se sabe a respeito. Os evangelhos não nos permitem elucubrações mais profundas a respeito de sua personalidade. Homem de Cirene, Cirineu ou Simão, como o denominam Marcos e Lucas, foi requisitado por um oficial romano a carregar a cruz do prisioneiro, que, enfraquecido, sucumbia no caminho àquele peso. Como representante de autoridade, o procurador Pôncio Pilatos, um militar, tinha aquela prerrogativa. Tudo que lhe envolve a vida permanece na obscuridade e, com certeza, inspirou a um italiano escrever a respeito do que teria ocorrido ao homem de Cirene após o contato do mestre de Nazaré.
Então, o autor do artigo, que eu não consegui encontrar aqui o nome da autoria, né? Eu encontrei referência quanto a esse escritor italiano, que se chamava, deixa-me ver aqui no final, só um minuto, Garofalo, acho que é isso, né? Mas a gente vai deixar os créditos aí. É Federação Espírita do Paraná, e o nome do artigo é esse, da África, um Cirineu, né? Então, ele diz aqui que vai se permitir, vamos ver aqui, permitimos-nos aqui, ao sabor do que o próprio escritor denominou de lenda, apresentar uma versão tocada da gratidão daquele que é o nosso modelo e guia. Então, é uma narrativa muito bonita, muito emocionante, a gente vai dividir, né? Então ele diz ali, Simão vinha do campo e pretendia entrar em Jerusalém rumo à sua casa naquele dia. Viu o cortejo tendo à frente soldados romanos a pé e a cavalo, conduzindo condenados ao suplício. Um deles caiu de mau jeito, já incapaz de carregar a cruz. Simão, porque não pudesse passar através da multidão, parou de encontro ao vão de uma porta. Foi então que o centurião o descobriu Simão, porque não pudesse passar através da multidão, parou de encontro ao vão de uma porta. Foi então que o centurião o descobriu e, percebendo que ele era forte, chamou-o com a mão e com a voz. A uma ordem assim dada, não havia como se esquivar. Resmungando intimamente, o cirineu acomodou sobre o ombro um instrumento de suplício e se encaminhou para a frente, ansioso por se libertar daquela carga e da raiva. O condenado apresentava um rosto abatido, empapado de suor e riscado de filetes de sangue. A cruz pesava sobre os ombros fortes de Simão. Enquanto caminhava, evitando o olhar para o prisioneiro, pois não suportava sangue, começou a pensar na sua vida. Em seu pequeno campo, a água era escassa. Os ratos tinham causado dano à cevada. Seu filho mais velho, Alexandre, estava muito mal e ele ainda deveria providenciar o necessário para a Páscoa. Viera de sua nativa Cirene há poucos anos, não conhecia quase ninguém na Cidade Santa. Desconhecia os acontecimentos daquele dia e não sabia nem mesmo quem era o prisioneiro. Mal chegou ao Calvário, desceu a cruz, dando-se conta de que ninguém mais atentava para ele, esgueirou-se por entre os ajuntamentos de pessoas e demandou a casa. A caminho, já imaginava o que lhe diria a mulher, sempre pronta a repreender e a se inflamar. Preparou-se para o temporal e, ao chegar, antes que ela pudesse abrir a boca, pôs-lhe docemente uma das mãos no ombro, uma daquelas mãos que tinham mantido e agarrado o lenho destinado a Galileu. Mical olhou o marido calma e falou de forma pacífica, o que o deixou surpreso. Depois, Simão foi para o quarto do filho Alexandre, que parecia dormir dominado pela febre. Quando o rapaz, ainda meio adormecido, porque respirasse mal, fez menção de se levantar, o pai o envolveu com 2 braços e o aconchegou ao peito, buscando melhor acomodá-lo no leito. Seus filhos eram seus maiores amores. Alexandre pareceu sentir-se melhor ao contato da espádua do pai. Simão a sentia mortificada pelo peso da cruz, mas não teve coragem de afastar o filho daquele aconchego. Horas depois a febre se fora e a casa respirava alegria. O que estava acontecendo é o que a esposa desejava saber. O marido estava diferente. Naquele final de tarde, um devedor de muito tempo veio à casa e, com desculpas pela demora, agradecendo pelo favor e a paciência, pagou integralmente a dívida. Dias mais tarde, um rapaz e uma mulher foram procurar Simão. Ele fora reconhecido e indicado como quem auxiliara Jesus a carregar a cruz. A mulher chamava-se Maria e vinha agradecer, beijando as mãos misericordiosas do benfeitor de seu filho. Simão ficou sabendo então quem havia auxiliado e começou a pensar nas tantas bênçãos que recebera desde então. Bem, daí a narrativa prossegue dizendo que Simão mudou-se para Roma, a família conheceu Paulo de Tarso, converteu-se ao cristianismo, não é?
E diz que a casa de Simão então se tornou ponto de encontro dos novos adeptos, e não tardou que a história de seu encontro com Jesus viesse à tona. Por mais se esquivasse de início, logo estava sentindo prazer em relatar pormenores, que diga-se não eram muitos, mas afirmava-se agradecido pelas bênçãos que passara a gozar e que ele reportava exclusivamente a bondade do Mestre da Cruz. Na primeira perseguição, ele foi preso. Todas as provas eram contra ele. Ele chegara a carregar a cruz para o seu mestre. E numa noite ele foi pendurado a uma cruz. Teve seu corpo untado de betume e ardeu como um archote para iluminar os jardins do imperador. A província romana de Cirene deu alguns filhos ilustres ao mundo, mas nenhum deles conseguiu o galardão que aquele anônimo trabalhador alcançou ao cooperar com Jesus Cristo sem sequer conhecê-lo, naqueles momentos de testemunho e de definição muito graves. A gente não pode apontar a veracidade da história, né? Como diz ali, é uma lenda. A gente não sabe se foi assim, mas só sabe que foi assim. É para a gente refletir, né? Embora muitas das vezes, como o Cirineu, que se viu forçado a colaborar a princípio de má vontade, mas depois tocado pela situação, pela dificuldade, esse irmão do exemplo que Jesus trouxe ali na conversa com os apóstolos, né? Carregando o menino, enfrentando todas as dificuldades, é muitas vezes o nosso retrato, né? Começamos às vezes a colaborar com alguma coisa, alguma causa, meio a contragosto às vezes, mas à medida que o serviço prossegue, nós vamos conseguindo compreender a importância do auxílio, do crescimento da tarefa. E quantos de nós, muitas vezes, só encontram realmente forças para superar um determinado obstáculo, tendo ciência de que existe alguém que depende da nossa colaboração, do nosso auxílio, da nossa presença. Então é isso que nós gostaríamos de refletir na noite de hoje a respeito da importância da solidariedade, para que a gente consiga não apenas auxiliar ao próximo, mas fazer do nosso redor, né, um mundo mais justo, um mundo melhor para que todos nós consigamos viver. Então vamos nos preparar para a nossa prece de encerramento, agradecendo a presença de Jesus, dos nossos amigos, fazendo tocar, Senhor, os nossos corações sobre a importância da solidariedade. Faz, Senhor, com que os nossos corações sejam tocados pela Tua graça, pela Tua misericórdia, despertando em cada um de nós o amor ao bem, a colaboração à comunidade, para a construção de um mundo melhor e mais justo para todos nós. E dessa forma, Senhor, que nós possamos, dentro das nossas limitadas possibilidades, colaborar na construção de um planeta, de uma sociedade melhor para todos. E quem sabe dessa forma consigamos implantar ainda em vida, Senhor, o Teu reino de paz, de amor, de justiça e de misericórdia. Sê conosco, Senhor, agora, sempre, nos iluminando, nos fortificando, fortalecendo as nossas mentes e os nossos corações. Que o Teu Natal de luz seja presente nos nossos lares, nos lares dos nossos irmãos, que todos eles possam experimentar a Tua paz, Senhor, a Tua presença doce e harmoniosa nascendo no interior dos corações de cada um de nós. Graças a Deus.